Capítulo 3. Viera Sternberg nasceu numa manhã fria, em janeiro de 1934. Ela chegou no alvorecer de um novo ano, com os primeiros raios de sol, lutando para perfurar as grossas nuvens de Berlim, carregadas de neve e chuva gelada. O inverno era a estação preferida de Amanda. Durante os meses em que os dias eram curtos, a calma das noites chuvosas aliviava seu desassossego. Seu refúgio era cuidar de sua filhinha, que logo começou a seguir Amanda com os olhos quando ouvia a voz dela. Amanda costumava abrir o livro de botânica que salvara da fogueira e ler para o bebê em francês ou latim. Viera caía no sono, embalada por idiomas que pouco a pouco tornavam-se sons familiares para ela. Seu avô adorava rosas Bourbon. Era preciso cultivá-las em fevereiro e cobri-las de folhas secas. Ele preferia as que resistiam a baixas temperaturas, pois são mais fortes, como a Souvenir de la Malmaison e a Madame Pierre Roger, que também tem espinhos mais macios. E enquanto amamentava, Amanda citava o livro, às vezes improvisando comentários sobre as flores, do jeito que seu pai fazia quando lia para ela na infância. Desde aquela noite de solstício de verão, Amanda tinha um olhar sempre triste. Ela lutava para sorrir enquanto amamentava uma filha que cresceria sem livros. Não podia deixar de olhar para ela com pena. Por que trazer uma criança a um mundo tão hostil? Repetia para si mesma, sem deixar de se sentir culpada por sua filha sofrer por causa de um erro dela e do ódio dos outros. Em suas horas de vigília, esperava ansiosamente pela noite para que o tempo pudesse passar mais depressa. Mas em seus sonhos via um futuro desolador, em que ela era apenas outro livro destinado à fogueira. Um dia ela também agonizaria em meio às chamas. Agora, quando Júlio chegava em casa, seu primeiro beijo era para Viera. Ele chegava cada vez mais tarde a cada noite, porque desde o nascimento da filha seus pacientes haviam quase duplicado. Minha pequena Viera nos trouxe sorte, ele dizia, comentando sobre os problemas cardíacos que proliferavam na capital alemã. Essa euforia nacional-socialista adoeceu muitos corações, pensava Amanda. Quando Júlio se afastava, Viera contraía os lábios, fechava os olhos escuros e começava a chorar, com todo o seu corpo enrubescendo. Ele a tomava nos braços, quase dormindo, e a embalava no compasso da sua pulsação. Os movimentos ecoando as batidas daquele minúsculo coração, que havia chegado ao mundo com a força de um tornado. Minha pequena Viera. Július sussurrava para ela, embora a filha ainda não pudesse entender. Sempre que você tiver medo e seu coração estiver acelerado, comece a contar suas batidas. Conte-as e pense em cada uma delas, porque você é a única pessoa que pode controlá-las. À medida que aumentar o silêncio entre uma batida e outra, o medo vai começar a diminuir. Nós precisamos desses silêncios para existir, para pensar. Os gritos da criança se espaçavam e Amanda também se sentia em paz com o som da voz de Júlio. No verão, vamos alugar uma casa em Wannsee, perto do lago, sugeriu ele antes de ir para a cama. Amanda a abraçou com todas as forças que lhe restavam. Deitado na escuridão do quarto,
Július fitava as linhas delicadas do rosto da esposa adormecida, que parecia murchar a cada dia que passava. Nas tardes de sexta-feira, apesar do frio e da chuva, Amanda florescia. Hilde vinha visitá-la depois do meio-dia, quando suas aulas terminavam na zona leste da cidade. Se o tempo estivesse ruim, elas se acomodavam junto à janela e bebiam chás de ervas exóticas que Hilde trazia de suas viagens a Paris, enquanto observavam as pessoas correndo na chuva. Se o dia estivesse ensolarado, elas passeavam pelas avenidas, empurrando o carrinho de bebê de Viera. Uma densa cabeleira avermelhada já crescia na cabeça da menina, e as primeiras sardas brotavam em suas bochechas. O bebê gostava daqueles passeios e o movimento do carrinho sobre os paralelepípedos embalava docemente seu sono. Elas paravam no Café de Georges, perto da Olivaerplatz, e sob a luz âmbar escura das lâmpadas que no passado eram acesas a gás, as duas amigas se aqueciam, esperançosas de que a primavera cedesse lugar rapidamente ao verão. Se Viera ficasse inquieta, Amanda a tomava nos braços, balançava-a e sussurrava em seu ouvido: "Um dia vamos para a Grécia, morar numa das ilhas longe de tudo isso. Papá vai abrir um consultório com vista para o mar." "Viera é a cara do pai", comentou Hilde, fazendo Amanda se encher de orgulho. Hilde não era muito maternal, mas ela adorava ser incluída nas fantasias da amiga. Sua família morava no sul da Alemanha, mas ela fora para Berlim estudar. Quando se formou como professora de escola primária, os pais compraram para ela um pequeno apartamento em Mitte e ela passou a dar aula de mitologia grega, numa escola particular para meninas, mas ela detestava o lugar. Hilde era fascinada pela literatura francesa e, embora tivesse apenas um conhecimento básico da língua, lia as traduções alemãs que costumava encontrar no Jardim das Letras. De costas, parecia uma adolescente. Ia ao cabeleireiro toda semana para manter o cabelo cortado de forma a mostrar o pescoço e a linha angular do queixo. Suas sobrancelhas grossas e escuras e os olhos negros contrastavam com seus lábios, que eram sempre de um carmesim brilhante. Quando ela estava emocionada ou assustada, manchas vermelhas lhe apareceriam no colo e no pescoço, como se o sangue estivesse se infiltrando através dos seus poros. Sempre que tinha alguns dias livres do trabalho, Hilde viajava a Paris de trem para visitar as amigas na capital do lazer e da celebração. "A vida é mais descontraída em Paris", ela dizia a Amanda. Ela era a ovelha negra da família, explicara Hilde, porque tinha deixado muito claro que nunca iria se casar, muito menos trazer crianças ao mundo, visto que morava num país do qual se envergonhava. Como suas ideias eram execradas pela nova Alemanha e poderiam causar problemas, a família tentava mantê-la segura, ajudando-a financeiramente, para que pudesse viajar e continuar a viver na capital, onde eles, conservadores do Sul, esperavam que houvesse mais tolerância com relação às ideias rebeldes da moça. "Vou a Paris na próxima sexta visitar algumas amigas. Preciso de um pouco de ar fresco. Esta cidade está me sufocando. Só consigo respirar melhor quando estou com você." Amanda imaginou Hilde e as amigas com pantalonas folgadas e cortes de cabelos modernos, perfumadas com essências de ervas e madeira enquanto passeavam,
pelas ruas estreitas que levam ao rio Sena, visitando livrarias em Le Marais ou procurando nas barracas dos buquinistes uma edição esquecida de um clássico. Toda sexta-feira, quando ela e Hilde voltavam para casa antes do pôr do sol, Hilde a ajudava a preparar o jantar para Július. Depois colocavam Viera na cama e acendiam 2 pequenas velas na sala de jantar, forrada de estantes de livro vazias. Um dia depois de sua viagem a Paris, Hilda apareceu com as mãos cheias de chocolates suíços e saquinhos de chás aromáticos. Você precisa convencer Július a se mudar para Paris, ela disse a Amanda. Se pudesse ver as ruas em La Marais, ali vocês seriam livres e, quem sabe, poderiam até abrir a livraria novamente. Embora às vezes eu me pergunte se eu deveria continuar visitando a cidade. Eles não querem alemães por lá. Todos dizem que a atitude bélica da Alemanha pode começar outra guerra, como a de 1914. Deus nos ajude. Amanda ficava desconcertada com a insistência da amiga para que eles fizessem as malas e saíssem da cidade que sempre considerarão deles, mas ela sentia que era inevitável. Muitas famílias como a sua se mudaram daqui para Le Marais. Vocês falam francês, então do que mais precisam? Sim, todos estavam fugindo. E de acordo com os jornais, as histórias daqueles que estavam partindo eram cada vez mais sórdidas. Amanda tinha decidido se isolar do rádio da imprensa. Eles repetiam o tempo todo que os emigrantes haviam roubado fortunas da família e abandonado seus anciãos em apartamentos degradados, sem eletricidade ou água quente, que deixavam os filhos com uma estrela de Davi ao redor do pescoço, nas portas das igrejas cristãs. Neste verão vamos para o lago, respondeu Amanda impassível, para pôr um ponto final em qualquer possibilidade de exílio. O marido ainda não estava pronto para isso, mas ela estava. Capítulo 4. Durante a sua estadia na casa do lago em Wannsee, Amanda contou ao marido que estava grávida de novo. Nenhum deles saudou a notícia com grande entusiasmo. Eles achavam difícil criar outra criança naquele ambiente de medo e escuridão. Certa manhã, uma sombra apareceu na trilha para a casa. Július foi até a porta da frente e Amanda o viu de relance conversando, cabisbaixo com o dono do imóvel, enquanto ela ficava de olho em Viera, que agora engatinhava e se escondia nos cantos. Quando Július voltou, ele ficou em silêncio por alguns segundos, e Amanda imediatamente a entendeu. Ela pegou a filha e virou-se para ele. Estou preparada para tudo, diga-me o que é. Disse ela, tentando mostrar ao marido que era mais forte agora, que ele deveria confiar nela e fazer da esposa uma aliada. Temos que voltar para a cidade, disse Július, deixando-se cair na poltrona de frente para o jardim. Não podem mais nos alugar a casa. As novas leis raciais não permitem. Eles não vão aceitar o aluguel da próxima semana. Se ficarmos, a polícia vai questioná-lo. Bem, então não há mais nada a fazer. Vamos, é hora de ir para casa. Mais tarde naquele dia, os 3 se sentaram na parte de trás do carro, enquanto o motorista voltava para Berlim em silêncio. Entrando na cidade, Amanda descobriu que toda esquina parecia igual. Um prédio se confundia com outro. Uma monotonia sufocante. Os soldados se multiplicavam como moscas, todos eles idênticos, alinhados com uma perfeição doentia e enfiados em uniformes rígidos.
Pareciam soldados de brinquedo, todos com o mesmo perfil. O motorista do carro em que estavam era um deles. Tudo parecia idêntico até chegarem ao edifício amarelado, que outrora fora verde musgo, e tivera no andar térreo uma bela livraria da qual um dia ela se orgulhara. A primavera tinha sido uma ilusão, o verão um desperdício. No momento em que o inverno rigoroso chegou, pegando Amanda de surpresa e obrigando-a a ficar dentro de casa durante o último período de gravidez, Viera se tornava cada vez mais ativa e corria pelo apartamento inteiro. Nos primeiros meses, as náuseas atormentavam Amanda pela manhã, e no último trimestre, ela já podia sentir o bebê chutando o tempo todo, sobretudo na hora de dormir. Seria uma menina, ela tinha certeza, e o nome seria Lina. Às vezes, os chutes do bebê assustavam Amanda, e seus gemidos despertavam Július e o alarmavam. Ela sabia que deveria comer, mas o preço dos alimentos básicos tinha atingido níveis exorbitantes, e ela queria ter certeza de que Viera, que tinha um apetite voraz, continuaria saudável. Lina Sternberg nasceu no meio da noite, alguns dias antes da chegada da primavera, em 1935. Amanda estava feliz, porque agora ela poderia sair com o bebê e Viera para aproveitar o sol. E porque os dias chuvosos e nublados estavam chegando ao fim, numa Berlim que lhe parecia cada vez mais estranha. Às vezes, ela virava uma esquina e não reconhecia o lugar onde estava, sentindo-se como uma nota dissonante que se afogava numa cidade uniforme. Aquela criança que tinha se mostrado tão ativa na última parte da gravidez acabou se revelando um bebê tranquilo que dormia o tempo todo. O mais difícil era amamentá-la, porque logo depois do primeiro contato com o peito da mãe e com o leite materno quente, ela caía num sono profundo. Július estava preocupado, porque ela não estava ganhando peso como deveria, e ele achava que a filha era pequena demais para um bebê da idade dela. Ela vai crescer. É uma criança saudável, dizia Amanda para tranquilizá-lo. Dê um tempo a ela, somos todos diferentes. Você não pode esperar que seja como Viera. Na época em que Lina tinha alguns meses de idade, o que mais chamava a atenção no bebê era um par de penetrantes olhos azuis. Quando estava acordada, ela observava tudo ao seu redor, com uma concentração perturbadora e nunca sorria. Ela começou a andar antes do seu primeiro aniversário e seguia a irmã para todo lado. Elas eram inseparáveis, uma com o cabelo avermelhado e os olhos cor de mel, a outra com cachos dourados e brilhantes e um intenso olhar azul. Elas ficavam tão felizes brincando juntas que Amanda tinha mais tempo para seus afazeres domésticos e podia aproveitar melhor suas reuniões de sexta à tarde com Hilde. Lina era quem controlava o ritmo da casa e quem liderava as brincadeiras com a irmã. Quando chegava em casa do trabalho, Július a pegava no colo e ela inclinava a cabeça contra o peito do pai e imitava as batidas do coração dele, movendo a cabeça como se a força dos batimentos cardíacos a fizessem saltar. Júlio sorria e a chamava de minha pequenina. Ele só se preocupava ao ver que ela ainda era pequena e fraca. Naquele outono, sempre que o clima esfriava, ela ficava com febre e com tosse e recusava-se a comer. Comer era um incômodo para ela.
O mundo era muito mais fascinante do que um insosso e descolorido prato de comida, e explorá-lo era muito mais prazeroso do que se sentar à mesa por uma hora, levando à boca tediosas colheradas de comida. Na época em que tinha 1 ano e meio, Lina já tinha aprendido a falar e era muito esperta para uma garota da idade dela. Às vezes até parecia mais madura que a irmã. Se ouvisse as duas conversando, sem que pudesse vê-las, você poderia pensar que ela era a mais velha que viera. Era apenas o tamanho que a delatava. Antes da hora de dormir, Július as pegava em seus braços e corria pela casa, como um redemoinho, contando-lhes histórias sobre os egípcios, os gregos e os romanos, sobre escaravelhos sagrados, batalhas campais, mares abertos, tribos, nômades, escravos. Às vezes ele falava com elas sobre filósofos loucos ou especialistas que estudavam o coração, invenções que salvariam a humanidade nos 100 anos seguintes, como se ele estivesse falando para uma classe de universitários. Para agradar ao pai, as meninas arregalavam os olhos de espanto e depois explodiam em gargalhadas de um jeito que o fazia se sentir o homem mais feliz do mundo. É assim que você as põe para dormir? Perguntava Amanda, interrompendo-os, conivente com a brincadeira, que ela rezava secretamente para que nunca terminasse.